país com tantas dificuldades, surgiu um sonho de trazer para o Brasil um programa que olhasse para os alunos de uma maneira integral. O Compasso é a versão brasileira de um programa internacional chamado Second Step, com mais de 20 anos de experiência e mais de 15 milhões de crianças impactadas. A cidade de Boa Vista acreditou nesse sonho junto com a gente e colocou o programa de educação socioemocional para todas as escolas da rede municipal. E a gente vai contar um pouco dessas histórias para vocês. As meninas, os meninos, 3, 2, aumenta aí. O rap do compasso eu vou cantar para você. Quem estuda na menina vai gostar de aprender. Empatia. Ia ter um evento aqui na escola onde nós teríamos que apresentar alguma atividade cultural. Então eu trouxe essa proposta para a turma, falei para eles sobre essa questão, o que eles gostariam de apresentar, já que era a maioria, né, que eram eles que iam fazer com que o evento fosse um evento com várias apresentações. E aí, entre essas opções, eles deram essa ideia da música. E aí nós conversamos sobre isso, quando surgiu de um aluno que disse assim, olha professor, o rap é muito legal, porque dá pra gente introduzir, né, algumas coisas que a gente gosta nas falas da letra da música. Eu disse, boa ideia. Inclusive, a gente poderia estar colocando algum assunto referente ao que nós estamos estudando esse ano. Então a gente ficou pensando por vários dias o que a gente fazia. Aí veio surgiu a ideia de uma música. Porque a gente tinha que fazer que combinasse. Aí nós tínhamos que fazer de um jeito que encaixasse no compasso, porque a aula era do compasso, então tinha que dar um jeito de encaixar no compasso sobre o assunto. Mas era um assunto que vocês achavam importante falar? Sim. Agora a turma é mais unida. Quando a gente precisa decidir alguma coisa, a gente reúne a turma toda para saber isso. O rap do compasso eu vou cantar para você. Quem estuda no Aquilino vai gostar de aprender. Empatia é o que precisa para você compreender o que o outro está sentindo e o problema resolver. Escutar com atenção o que o outro quer dizer. Discutir opiniões sem ofensa lhe dizer. Respeitando as diferenças, a amizade vai fazer. O importante é aprender, que respeito deve ter. Conversar com educação é a melhor opção. Quem quiser ser meu amigo, aperte a minha mão. E agora? Como é que a gente vai fazer para gravar essa música? O que é que vocês acham? Eles ficaram mais felizes ainda. Eu entrei em contato com o estúdio daqui de Roraima, né? E eles toparam o desafio da gente levar em grupos para poder fazer esse CD. E nós conseguimos gravar um CD. E com isso eu percebi que eles foram absorvendo. E eles iam apresentando essa resposta, né, ao longo do período. De respeitar minha irmã, meu pai, minha mãe. Eu respondia muito para ela. Hoje não. Hoje eu não respondo mais para minha mãe. Hoje eu não brigo mais com minha irmã. Eu melhorei muito por causa do compasso. Eu era muito calado, eu não me importava com ninguém. Agora eu me turmo mais com os outros. Antes só o meu mundo que importava mesmo, não falava com ninguém. Só que agora com o compasso eu tenho empatia com os outros e converso mais. O nosso secretário de Educação. Que super apresentação de vocês, né? Parabéns! Vocês estão ensaiando há muito tempo isso? Sim! Mais ou menos, mas já está muito bem já. Achei que já estavam anos ensaiando isso para dançar bem assim. Gente, queria realmente parabenizar vocês, parabenizar a professora. É um trabalho muito bonito. Acho que a gente começou esse trabalho socioemocional aqui em 2017. 2017, né, Débora? 2017. Vocês gostam da aula do compasso? Sim! O compasso mostra para as crianças a importância também do controle emocional e do alcance dos seus objetivos, a importância das crianças já tomarem os seus desafios como algo importante que precisa ser concluído. Isso é fundamental para que elas alcancem os seus objetivos, não só dentro da escola, mas na vida.
quando tem algum conflito, ela fala: vocês aprenderem com o compasso que isso. Aí, tipo assim, respeitar as diferenças. Aí a gente fica na nossa mente: respeitar as diferenças demonstrando compaixão. Aí a gente fica. A Nicole tinha um comportamento muito difícil, porque ela é muito opiniosa. As coisas tinham que ser do jeito que ela queria, do jeito dela. Pois é, eu não gostava de perder. Ela aos 7 anos iniciou a ginástica e treinou durante 1 ano. Aí teve uma primeira competição. Como ela não ganhou, assim, em primeiro lugar, ela criou uma resistência de não querer mais ir. Aí agora eu acredito que com o compasso ela melhorou bastante, que ela já conseguiu entender que é apenas um treino e que ela vai ter que se superar ela mesma para poder alcançar o objetivo dela. Ele pode ajudar muitas crianças, porque como a gente que estuda como lidar com as emoções, a gente já tem mais controle sobre isso. Já não, quando eles perdem, eles ficam chateados, assim. Já não, a gente já sabe lidar um pouco mais com isso. Quem já estuda sobre o compasso, que ele ajuda a gente a fazer isso, a controlar nossas emoções fortes. Quando a gente vê uma criança se apropriando verdadeiramente dos ensinamentos da aprendizagem socioemocional, a gente sabe que toda ciência, toda pesquisa, toda teoria que envolve esse campo da educação realmente impacta na vida, na forma de sentir e na forma de se comportar. É o potencial que ele tem de impactar uma rede de ensino em larga escala, né? Boa Vista foi o primeiro município que colocou um programa como esse em toda a rede municipal. Então são mais de 35 mil crianças aprendendo a lidar com as emoções, aprendendo a resolver problemas. Os pais me procuram vendo a mudança dos filhos. Eles, ensinados aqui, eles compartilham em casa também. É uma troca de experiência incrível. Sem contar que a família se une nas atividades, a família nos busca mais. As principais mudanças que a minha filha, Gabriela, de 5 anos, teve foi que ela ficou mais tranquila, ficou mais calma, ela passou a prestar mais atenção nas coisas, observar mais, ficar mais atenta, e ela passou a me obedecer muito mais, junto com o meu esposo. E assim, eu vejo essa mudança, essa melhora no comportamento dela no dia a dia, no nosso cotidiano, e é muito positivo. Bom, eu posso afirmar que o maior exemplo que o compasso funciona, o programa, é bem colocado para as crianças, devido à minha situação que eu passei. Aconteceu comigo uma situação que me deixou com um sentimento abalado. Eu não sentia vontade de estar no meu ambiente de trabalho, não queria sair do quarto, não queria sair de casa. Os anoiteceres eram tristes, o dia era triste. Eu não tinha forças, eu não tinha aquela coragem diária que existia antes, de chegar na escola, de ter a força para passar o aprendizado, a coragem de aprender. Você acha que os alunos perceberam essa tristeza em você?
O que você acha? Posso dizer que com certeza eles notaram meu comportamento e minha fisionomia, o olhar triste, a situação cabisbaixa dentro de sala de aula. Então eles com certeza notaram, chegaram até mim, diziam: professor, o senhor não é assim, o senhor tem que sorrir, o que está acontecendo? A partir daí houve essa abertura para uma conversa e um fortalecimento da amizade. Eles chegavam comigo e me colocavam: professor, o senhor está triste, o senhor não está sorrindo. O que está acontecendo? O senhor não é assim, professor. Isso aí, com certeza, faz parte do conhecimento que foi passado a eles. Porque ele sempre chegava lá na sala alegre, falando com nós, brincadeira. E aí um dia eu vi ele e ele estava mais triste, mais isolado. Eu aprendi com o compasso que tem que se colocar no lugar do outro. Aí eu me coloquei no lugar dele e eu senti o que ele estava sentindo. Eu ofereci uma bolacha para ele e conversei com ele. Também aprendi a estar no lugar do outro e ter compaixão, empatia. E eu fui falar com ele sobre isso e ajudou muito ele. Isso aí foi o que me resgatou praticamente do fundo do poço. Me trouxe a alegria de estar compartilhando com ele momentos agradáveis. Então, o programa é sensacional, isso aí é engrandecedor. Processo de implementação era um desafio muito grande conseguir convencer os professores de que era uma boa ideia, né, trabalhar o socioemocional da criança. Muitas vezes eles já vinham para nós com questões como: não, nós já fazemos o socioemocional, já ensino os meus alunos a se acalmarem na hora da discussão. Só que uma coisa é você atuar no momento em que acontece o problema. Outra coisa é você atuar como um processo de prevenção ao problema. Ele contribuiu muito na relação aluno-professor. Eles começaram a observar assim que é preciso se preocupar assim com o coleguinha, né? É preciso que eles percebam que o colega às vezes está com problema, está triste, precisa de ajuda. Ao realizar trabalho em grupo, trabalho coletivo, eles conseguiram compreender um ao outro na hora de desenvolver o trabalho. Se um diz assim: tio, eu não tenho borracha, o outro vai dizer: eu tenho. Se tio, eu não tenho lápis hidrocor, o outro vai e colabora. Então, não tem como não funcionar. Um trabalho desse, eu tenho muito a agradecer ao trabalho do Compasso. As ocorrências com violência, xingamento, reduziram bastante. E o que me deixa mais feliz enquanto gestora é saber que eu estou com um programa que está alinhado com a BNCC. O programa convida as crianças a investigarem seus próprios sentimentos e os dos outros por meio de pistas físicas, situações, comportamentos. Então a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, nasce naturalmente, porque eles passam a se importar como os outros se sentem. Nós somos a cidade do Brasil que mais lida com a questão da migração. Nosso aprendizado foi com a gente mesmo, porque no Brasil é uma coisa nova e Boa Vista sofreu esse impacto. Nós temos a entrada de 500 pessoas por dia. Eu posso dizer com toda segurança que 50% são crianças abaixo de 16 anos. Você tem um percentual muito grande de mulheres. Então, elas chegam realmente falando outra língua, sem documentação, com problema de saúde, com fome. Então, é um recomeço que precisa de muita atenção. E essa questão emocional de uma criança que chega nessa condição precisa ser olhada com atenção.
Eu recebi uma demanda muito grande de imigrantes esse ano, né, considerável. E foi tudo muito diferente o início do ano letivo, porque nós tivemos que nos adequar à nossa realidade. A mudança de comportamento do Vitor Abra, eu percebi quando ele se viu sozinho, enquanto imigrante, numa turma de 29 alunos brasileiros. Eu sentia um aluno muito agressivo. E quando eu chamava ele a atenção por algum mau comportamento que ele tinha, ele sempre fazia aquela autodefesa de que tudo tá me culpando porque eu não sou brasileiro. Isso foi mais impactante. Ele chegava em minha casa chorando: mãe, não quero, eu quero voltar com meus amigos, com minha avó, com meus primos, porque eu não tenho nada com quem brincar aqui. Ninguém me entende, mãe. Eu quero ir embora. Pero gracias a Deus que a mesma professora, mire, eu le dou grandemente, de verdade, graças a Deus, que todas as professoras que han passado com minha filha han tenido toda a paciência e todo o amor e le han brindado todo o apoio a nós para que eles continuem. Em sociedade melhor. Exatamente. De que forma eu posso colocar isso em prática? O socioemocional entrou na minha e na dele, dos alunos de modo geral, porque a gente começou a inserir em todas as disciplinas, né? Como nós temos um dia para trabalhar o socioemocional, eu comecei a inserir em todas as disciplinas sutilmente. Gente, para quem não conhece, esse é o Vitor, o Vitor Abra. Então, assim, esse sorriso maravilhoso foi difícil de conquistar, tá? Não foi fácil. Então, a gente foi utilizando as etapas do acalme-se, né? Como é que a gente tem que fazer? Respirar, né? Contar de 1 até? Até quanto for preciso para se acalmar, fazer a respiração abdominal e saber que tudo não se resolve brigando. Como as emoções quando eles têm raiva, aí quando ficam com temor, todas essas coisas. La verdad que me ha ayudado para mí, el compacto ha sido de verdad como un impacto en mi familia, ¿verdad? Porque a veces que yo no logro entenderlo. Ellos cuentan para mí, ellos cuentan para mí que los profesores, cuando ellos tienen, ¿cómo se dice? Sentimientos. Sentimientos, sí, rabia. El profesor pone, para, cuenta, 1, 2, 3. Então, depois lidando com as emoções, a gente foi trabalhar a resolução de problemas também, né? Que a gente estava falando dos 4 passos, né? Aqueles degrauzinhos, né? De você ver o problema, não é isso? Falar o problema em voz alta, tirar uma solução sem culpar ninguém e respeitosa. É normal a gente ficar com raiva, mas também a gente pode melhorar nossa atitude, melhorar. Então não é errado ter sentimentos ruins, não é errado estar com raiva. O que eu não posso deixar é esse sentimento negativo me controlar, não é, Vitor? Márcio, vem cá, olha o melhor amigo do Vitor, o primeiro brasileiro que ele interagiu, e esse é o Renzo. Eu cheguei na escola, cheguei com muita vergonha, mas quando eu cheguei na escola, todos os meus amigos ficaram com a cara assim, meio surpreendidos. Aí o Márcio estava sozinho com mais 3 amigos. Aí o Márcio me chamou. Aí foi ele que me ensinou a falar, me ajudou. Isso. No primeiro dia eu fui sentar com ele, aí deu briga eu e ele. Aí depois a gente começou com uma briga. Aí depois a gente ficou unido, eu, ele e o Vitor.
cheguei, eu sentei do lado do Márcio. Aí todo mundo começou a rir. Aí justamente a tia tava dando aula do compasso. Aí o Márcio, se ele se colocasse no lugar do outro, eles iam ficar vergonhados também. Aí passaram uns 4 meses, aí o Renzo chegou. Eu sentei do lado dele. Eu acredito que em el aula de compasso, para que os meninos aceitaram, tanto por el color como por la nacionalidade, todo respetaram cada quem por como é. Eu gostei desse projeto porque a gente conseguiu se comunicar, a gente fez tudo junto, ninguém ficou de fora. Trabalho em equipe. Uhum. Foi trabalho em equipe, todo mundo, cada um fez uma parte. Que tudo que a gente se propor, a gente vai conseguir, porque tudo a gente não tem que errei nisso, não vou conseguir não. Se a gente errou, a gente vê onde errou, aí quando for de novo a gente faz, a gente vê, aí a gente faz certo depois. É isso que eu falo. É incrível ver um programa sendo implementado numa cidade inteira. É maravilhoso ver todas as crianças tendo a mesma oportunidade de aprender sobre empatia, sobre respeito, sobre lidar com seus sentimentos, sobre compaixão. Eu acredito muito que trabalhando na infância você tem uma geração mais equilibrada. Então o nosso objetivo sempre foi um projeto que não é a curto prazo. Ele é a longo prazo, porque você vai trabalhar a criança e você vai ver esse reflexo quando ela for adolescente, quando ela for adulta. É muito gratificante ver o trabalho de uma prefeitura como Boa Vista, que apostou em levar a aprendizagem socioemocional para todas as crianças de todas as escolas do município. A gente vê o impacto que isso causou, não somente nas crianças, mas na escola como um todo, nos professores, nos diretores e também nas famílias. Nosso sonho é que todas as crianças possam ser impactadas por um programa de aprendizagem socioemocional. E é isso que vai nos ajudar a construir um país muito mais humano e consciente. Cada canto